Quero convidar você a fazer uso dessa Bíblia e juntamente comigo abrir a sua Bíblia do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 13 a 20. Mateus, capítulo 16, versículo 13, doravante até o verso de número 15, cuja epígrafe ou cabeçalho está escrito da seguinte forma: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Convido você a fazer uma rápida oração e repetir comigo, se você puder e quiser: Senhor, que a Tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola. Em nome de Jesus. Amém. Diante da narrativa deste texto, a mensagem que eu quero essa noite trazer, o Senhor ministrou meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, está subordinada ao tema conhecendo a identidade de Jesus. Vamos então falar sobre este tema, conhecendo a identidade de Jesus. O nome de Jesus é um dos nomes mais populares no mundo inteiro. Muitas pessoas já ouviram falar sobre este nome. Todos os anos relembramos o seu nascimento no Natal. Todos os anos na Páscoa relembramos a sua morte no domingo de Páscoa, a sua ressurreição. Jesus é conhecido e o seu nome é proferido em muitos lugares. Mas mesmo o seu nome sendo conhecido por muitos, muitas pessoas ainda hoje têm dificuldade de entender de fato e saber de fato quem é Jesus. Quando me refiro sobre esse tema, conhecendo a identidade de Jesus, é preciso conhecermos e entendermos que Jesus, ele veio a esta terra com a missão de resgatar a humanidade através da sua expiação. Então eu quero essa noite conduzir você a olhar para Jesus e olhar para Ele como o nosso Salvador e Senhor. Existem muitas pessoas que já ouviram falar sobre Jesus, mas tem uma visão errada, tem uma visão distorcida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Para algumas pessoas, Jesus foi apenas mais um ícone da religião, assim como outros personagens de várias religiões que tiveram grande influência, que influenciaram muitas pessoas, como Buda, Maomé, Confúcio e outros. Para outras pessoas, Jesus foi apenas um homem natural, um homem normal, filho de Maria e de José o carpinteiro, que foi vítima de uma acusação e foi levado como uma vítima para o Calvário. Muitas
pessoas têm dificuldade de entender de fato quem foi Jesus e por que Jesus veio a esta terra 2000 anos atrás. A narrativa do texto diz que Jesus estava andando com os seus discípulos nas terras de Cesareia de Filipe. Esse Filipe que é citado no versículo de número 13, não se trata do Filipe, discípulo de Jesus, mas de Herodes Filipe. Jesus estava com seus discípulos nas terras de Cesareia e pertencia a Herodes Filipe. Esse território, segundo a geografia bíblica, ficava a 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. E quando Jesus está andando no território de Herodes Filipe, próximo às terras de Cesareia de Filipe, Jesus atingiu o ápice do seu ministério. Seu nome estava circulando em vários lugares, inclusive em Jerusalém. Jesus estava no auge do seu ministério e agora era chegada uma nova fase, uma nova etapa em que Jesus se revelaria aos seus discípulos e falaria aos seus discípulos abertamente, revelaria a sua missão, revelaria o seu propósito. Jesus revelaria a sua crucificação. E quando Jesus está com os discípulos, Jesus ele faz uma pergunta. E essa pergunta que Jesus faz está embasada no pensamento da multidão, das pessoas. O que as pessoas pensavam a respeito dele? Seguinte pergunta que emana do verso de número 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E a resposta foi uma resposta imediata. No verso 14, eles não tiveram dificuldade de responder, disseram no verso 14. E eles disseram: uns é João Batista, outros é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Então o pensamento da multidão concernente a era que Jesus era apenas mais um dos profetas. Profeta, apenas um dos profetas. Eles achavam que Jesus não era o Messias, o desejado das nações. Mas de repente, esse era o pensamento da multidão e quem sabe dos discípulos. Mas de repente, um dos discípulos, chamado Pedro, entre os 12, tem a coragem e dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos entender que quando Pedro traz esta revelação inusitada, Jesus é bem categórico ao dizer que aquela revelação de Pedro concernente à sua identidade não havia sido fruto do seu intelecto, não havia sido fruto da sua inteligência, mas havia sido fruto da revelação a qual o próprio Espírito Santo havia revelado a Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas o Pai. Primeira lição que nós podemos exaurir na introdução dessa mensagem é que todo conhecimento que nós obtemos de Jesus Cristo, inclusive
o conhecimento do plano da salvação. Isso não é fruto do intelecto do homem. Isso não é fruto da sua decisão ou escolha. Isso é fruto da revelação em que o Pai se revelou a nós de forma sobrenatural. Se Deus não se revelar ao homem, o homem permanecerá em trevas. Se Deus não se revelar ao homem, o homem permanecerá no pecado. Estive ministrando sexta-feira e falei que a inclinação do coração do homem é contra Deus. E de fato, nós herdamos a natureza adâmica. Temos a natureza caída, a inclinação do nosso coração. Jamais conhecerá a Deus e desejará a Deus, ao menos que o próprio Deus se revele de forma soberana e de forma graciosa, nos trazendo conhecimento do plano de salvação. Aleluia! E se você hoje já é um cristão, se você hoje já é um servo de Deus, uma serva de Deus, não se glorie na sua própria sabedoria, mas se glorie em conhecer a Deus e ter sido escolhido por Ele. Porque o salmista diz no Salmo de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que vos escolheu e vos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Você só está hoje na presença de Deus porque não foi carne nem sangue que te revelou o plano de salvação, mas foi o Pai que está nos céus, através do seu Espírito Santo, que abriu os teus olhos, e por isso hoje você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, e glorificado seja o nome dEle, por ter abrido o nosso entendimento para conhecermos a Ele. Nenhuma revelação que emana desta palavra é dada a nós, senão vinda da parte de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E diante daquela afirmação de Pedro, agora Jesus também faz uma revelação para Pedro. E Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vamos entender algumas verdades aqui. Nós estamos hoje trazendo uma mensagem subordinada ao tema conhecendo a identidade de Jesus. Agora Jesus está também trazendo uma revelação inusitada, ao ponto de olhar para Pedro e dizer: bem-aventurado és tu, ou seja, mais do que feliz és tu, Simão Barjonas, ou filho de Jonas. Eu também te digo que tu és Pedro. Jesus aqui está o seu sobrenome, Pedro. E Jesus agora vai fazer uma promessa dizendo: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é Jesus? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em primeiro lugar, Ele é o fundamento em que a igreja está edificada. Observe que Jesus chama Simão de Pedro, chama ele pelo seu sobrenome. Eu também te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro, para a gente entender isso, vamos aqui fazer uma exegese. A palavra Pedro na língua grega é chamada de Petros. A palavra Petros no grego significa pequeno fragmento de pedra, uma pedra pequena solta. Pequeno fragmento de pedra, Petros. E quando Jesus chama Pedro de
pequena pedra ou de Petros, que significa, o significado do seu nome é esse. Agora Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava se referindo a Pedro. Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra. Jesus estava chamando Pedro de Petros, fragmento de pedra, pequena pedra. Mas agora ele vai falar sobre esta pedra. Quando Jesus usa a expressão sobre esta pedra, agora a palavra que ele usa não é a palavra Petros. A palavra que ele usa agora é a palavra Petra. A palavra Petra, na língua grega, significa um recife rochoso, um leito rochoso. Observe que Pedro é apenas uma pedra pequena, um fragmento de pedra, é Petros. Mas quando Jesus se dirige a ele mesmo, ele diz sobre esta pedra. Agora a palavra que ele usa já não é a palavra Petros, mas é a palavra Petra, que significa um leito rochoso ou rocha. E ele está dizendo: sobre esta rocha, ou recife rochoso, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é esse leito rochoso? Quem é essa pedra? É Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra de alicerce que sustenta toda a igreja. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20, Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e a Jesus Cristo, que é a principal pedra angular. Em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 4, Paulo diz: e a pedra é Cristo. A pedra era Cristo. Então Cristo é o fundamento da igreja. A igreja não está alicerçada sobre uma filosofia humana. A igreja não está alicerçada sobre o governo. Ela não foi edificada sobre o governo como a igreja romana. A igreja não está edificada sobre a influência política. A igreja, ela está edificada sobre Cristo. Cristo é o alicerce. Cristo é a pedra, a rocha que sustenta a igreja. É por isso que o inferno se levanta como um tufão, como um vendaval para tentar destruir a igreja. Mas a igreja permanece, pois essa igreja está alicerçada sobre a rocha. A rocha, aquele que sustenta a igreja. Se levantou a Inquisição Papal, se levantou a perseguição de Roma, onde César de Roma perseguiu a igreja. Depois veio a Inquisição Papal. Muitas perseguições surgiram no longo da história, mas a igreja permanece de pé, porque Jesus é o fundamento da igreja, é aquele que sustenta a igreja, é aquele que preserva a igreja, e por isso que a igreja permanece, porque ele é o fundamento da igreja. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Em primeiro lugar, ele é o fundamento da igreja, ele sustenta a igreja. Em segundo lugar, ele é o criador da igreja. Ele é aquele que deu origem à igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento é nesse texto, no versículo de número 18. Quem é ele? Ele é o fundador da igreja. Ele diz: sobre esta pedra edificarei. A palavra edificar significa construir. Ele é o construtor, o edificador. Edificarei a minha igreja. A igreja não foi criada por Pedro, cuja teologia católica diz que foi o primeiro Papa. A igreja não foi criada por Constantino no quarto século. A igreja não foi criada pela lucubração da mente do homem. A igreja é um projeto de Deus. Jesus Cristo é o construtor, o arquiteto, o edificador, aquele que construiu, aquele que deu origem à igreja. Edificarei a minha. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Foi Jesus que criou a igreja. Há pessoas aí dizendo, não, a igreja foi criada por Pedro, depois veio o Papa. Não. A igreja foi criada por Jesus. Edificarei a minha igreja. Quem criou a igreja foi Jesus. A igreja não é um projeto do homem, a igreja é um projeto de Deus. E aquele que executou, criou, deu origem à igreja é Jesus Cristo. A igreja emana do sacrifício de Jesus Cristo. A igreja emana após a sua morte e ressurreição. Quando a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Cristo, após a sua ascensão, em Atos 2, derrama o seu Espírito Santo. E ali, após a pregação de Pedro, acontece que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E ali começa o primeiro projeto de igreja. E quem foi que deu origem? Jesus. Jesus é o construtor, Jesus é o arquiteto, Jesus é o edificador da igreja, aquele que trouxe a existência à igreja. E a igreja vai permanecer aqui até o arrebatamento. A igreja não vai parar. A igreja não vai falir, como algumas pessoas dizem. As igrejas estão fechadas, estão fechados os templos. A igreja somos nós. Nós vamos permanecer. Porque aquele que construiu, aquele que edificou a igreja, ele se responsabiliza para preservar a sua igreja, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da crise. A igreja está sendo preservada por aquele que deu origem à igreja, Jesus Cristo. Quem diz aos homens ser o Filho do Homem? Em terceiro lugar, ele é o dono da igreja. Observe que ele usa o verbo no pronome possessivo. Edificarei a minha igreja. Pronome possessivo. A igreja é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono da igreja. E se ele é dono da igreja, ele exerce senhorio, ele exerce governo, ele exerce autoridade sobre a sua igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de Maria, a igreja não é de Paulo, a igreja não é do Papa, a igreja é de Jesus. Edificarei a minha igreja, pronome possessivo. A igreja tem dono, e quem toca na igreja está mexendo com o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Quando Saulo de Tarso se levanta suspirando ameaças contra a igreja, contra os cristãos, e quando Saulo carta de Jerusalém a Damasco, a Bíblia diz em Atos capítulo de número 9 que ali no caminho de Damasco Saulo tem um encontro com Jesus. Ele enxerga um fulgor de uma luz, e ali ele cai ao chão e ele ouve as seguintes palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja está perseguindo o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele é o fundamento da igreja, ele é o edificador da igreja, e em terceiro lugar, ele é o dono da igreja. Eu me refiro ao dono da igreja, não igreja templo, mas a igreja somos nós. Isso significa que você tem um dono, você foi comprado pelo alto preço. Você não foi comprado com prata, você não foi comprado com ouro. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: mas foi com o precioso sangue de Jesus. Isso significa que você tem um valor, porque você foi resgatado pelo alto preço. Não foi mediante prata nem mediante ouro que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o seu precioso sangue que ele nos comprou. Por isso que hoje você tem um dono. Você é de Jesus Cristo. Você foi resgatada pelo sangue de Jesus. E ele exerce todo o senhorio sobre a tua vida. No momento que você entregou a tua vida a Jesus, você não é mais dono do seu próprio nariz. Você não faz mais o que você quer, porque agora você se tornou um servo e uma serva de Jesus Cristo. Ele exerce total governo, autoridade sobre a sua igreja, pois é dono da igreja. Mas em quarto lugar, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Em quarto lugar, ele é o preservador ou protetor da sua igreja. Ele chega a dizer no verso de número 18: as portas
minha igreja. Não, você não entendeu. Quem está assegurando a igreja, preservar a igreja aqui na terra, até que ele venha, é o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o protetor da igreja. Ele é aquele que preserva a sua igreja aqui na terra. Se Jesus não preservasse a sua igreja, a igreja já tinha sumido. A igreja já tinha sido dizimada, porque foram muitas perseguições. Quem estuda um pouco a história da igreja sabe o quanto sangue foi derramado. Só no primeiro século, muitos cristãos foram mortos. Muitos Césares de Roma, como Nero, como César Domiciano e outros, perseguiram a igreja. Mas quanto mais o sangue era derramado nas arenas, quanto mais os cristãos eram lançados como espetáculo diante do Coliseu de Roma, para muitas pessoas que estavam ali vendo aquele massacre onde os crentes eram lançados no Coliseu para serem devorados por leões. Quanto mais o sangue era derramado, mais a igreja crescia. Os Césares de Roma não conseguiram parar a igreja. Depois dos Césares de Roma, se levantou a Inquisição Papal, aonde muitos cristãos foram mortos, mas a igreja prevaleceu. Hoje ainda muitos cristãos estão sendo mortos como mártires, como testemunhas, mas a igreja, mesmo diante da perseguição, aonde o inferno mira os seus mísseis para tentar destruir a igreja, para tentar de alguma forma paralisar a igreja ainda permanece, a igreja ainda continua crescendo, a igreja continua avançando, porque Jesus é o protetor, o preservador da sua igreja, porque Ele mesmo fez esta promessa, aonde disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estão dizendo por aí, a igreja agora vai parar. Aqui no Brasil, as igrejas estão fechadas, vai parar nada. Não vai parar, porque esse projeto é de Deus. Porque quem garantiu vitória à igreja foi Jesus, o dono da igreja. A igreja vai permanecer. Quando passar essa pandemia, eu vejo com os olhos da fé muitas pessoas aceitando Jesus. Os templos vão encher, o inferno vai perder, porque a palavra de Deus não volta vazia. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra a igreja, porque a igreja é o projeto de Deus. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Em quinto lugar, Jesus é aquele que compartilhou a autoridade, é aquele que tem autoridade para compartilhar com a sua igreja. No versículo de número 19 está escrito: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A teologia católica, algumas pessoas interpretam da seguinte forma: Pedro foi o primeiro Papa, Pedro tem a chave do céu. Tem até aquelas pessoas que brincam dizendo: vamos pedir para São Pedro mandar chuva, abrir as torneiras do céu, ele tem a chave. Não. A palavra-chave que aparece aqui no verso de número 19, na escatologia bíblica, significa autoridade. Jesus estava dando uma autoridade para Pedro, que foi um dos líderes da igreja primitiva. Pedro e Tiago exerceu liderança na igreja do céu. E Jesus estava dizendo: dar-te a chave do céu, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. A autoridade ele compartilhou com Pedro e compartilhou com os demais apóstolos, de maneira que quando um pecador se arrependia, aquele pecador confessando a Jesus, aquele pecador era admitido na terra e admitido no céu. No momento que o pecador confessava a Jesus, a sua salvação era confirmada aqui e confirmada no céu, ligada aqui e ligada lá. Da mesma forma, ainda hoje, quando uma pessoa se arrepende, a igreja, como
representante de Deus aqui na terra, tem autoridade para declarar o perdão dos pecados no nome de Jesus, porque só Jesus pode perdoar pecados. E no momento que o pecador se arrepende aqui, confessa Jesus aqui, recebe a oração aqui, aceitando a Jesus, no momento que ele é admitido aqui, reconhecido aqui como salvo, que é ligado aqui na terra, no céu, a Bíblia diz que há festa quando um pecador se arrepende. Existe uma conexão entre a igreja e o céu, porque a igreja recebeu a autoridade aqui na terra, a autoridade da palavra, a autoridade no nome de Jesus, a autoridade para orar pelo pecador, confirmando a sua salvação. E no momento que oramos aqui por uma pessoa arrependida, no céu os pecados são perdoados, no céu o nome do pecador é escrito no livro da vida e a festa nos céus. Então Jesus é aquele, em quinto lugar, Jesus é aquele que tem autoridade para dividir com a sua igreja. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você tem a autoridade de Deus. Se você serve a Deus, você tem a autoridade de Deus. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Em sexto lugar, Jesus é aquele que veio trazer salvação à humanidade. Jesus está no ápice do seu ministério. Jesus está no auge do seu ministério. E agora Jesus vai falar de forma aberta para os seus discípulos. Jesus agora vai abrir o jogo e vai dizer qual era o real motivo da sua missão. E Jesus vai dizer qual era o foco da sua missão. No verso de número 21, ele vai falar de forma clara, de forma aberta. Verso 21: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora Jesus está abrindo o jogo. Agora Jesus está dizendo: olha, eu estou sendo prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eu estou prestes a padecer nas mãos dos homens. Eu serei entregue às autoridades. Eu serei morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus agora está revelando a sua missão aos discípulos, porque Jesus também é o nosso Salvador. Para isso Ele veio há 2000 anos atrás. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus é aquele que veio assumir o nosso lugar na cruz. Jesus é aquele que veio trazer perdão aos nossos pecados. Jesus é aquele que veio realizar a expiação, substituir a mim e você. É aquele que entregou a si mesmo sendo Deus, conforme Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo de número 6 a 11, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Como o homem foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que não olhou para a cruz como um instrumento de tortura, mas olhou para a cruz como um instrumento de resgate, para nos resgatar, para nos libertar, para nos trazer uma tão grande salvação. Esse é Jesus Cristo. O tema da minha mensagem essa noite é conhecendo a identidade de Jesus. Você já tinha ouvido falar de Jesus dessa forma? Você sabia que Jesus veio como para ser o teu Salvador? Para isso Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Cristo, o ungido, Filho do Deus vivo. Essa foi a missão de Jesus. Ele cumpriu a sua missão com sucesso. Satanás tentou desviar ele do foco quando ele estava no deserto, levando ele para um monte, mostrando as glórias do mundo, para tentar tirar Jesus da cruz. Mas Satanás foi derrotado no deserto, na tentação de 40 dias que Jesus esteve no deserto. Satanás usou também a multidão para tirar Jesus da cruz, tentando fazer de Jesus rei, de
Jerusalém. A Bíblia diz em João, capítulo de número 6, versículo 15: e sabendo Jesus que a multidão queria arrebatá-lo para fazer dele rei, fugiu. Jesus fugiu do assédio da multidão. Jesus fugiu da tentação de Satanás, venceu Satanás, aliás, no deserto, mas ele não fugiu da cruz. Ele não abriu mão da cruz, ele caminhou em direção à cruz para cumprir a sua missão, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor. E essa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que ainda já ouviu falar de Jesus, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Filho de Deus, como teu Salvador, é para você que eu estou pregando. Eu quero orar por você aceitando Jesus. Você que ainda vai assistir essa live, é para você que eu estou pregando. Jesus é o nosso Salvador e libertador. Eu quero convidar você nesse momento a orar. Talvez você também já entregou a sua vida a Jesus, mas você está diante do fogo cruzado. Você está passando por momentos difíceis. Jesus também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você é a igreja de Jesus hoje. Eu quero dizer para você que as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus vai te dar vitória nessa luta. Jesus vai te visitar em nome de Jesus. Vai te dar vitória, porque Ele nos prometeu vitória. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar nesse momento e vamos apresentar nossas vidas a Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, já ouviram falar sobre o teu Filho, Pai, mas ainda não conheceram a Ele de fato, ainda não tiveram um encontro real com Ele, Pai. Meu Deus, e o tema dessa mensagem é conhecendo a identidade de Jesus. Que o Senhor, através dessa palavra, possa se revelar de forma sobrenatural. Assim como o Senhor se revelou a Pedro, dando a ele entendimento, que muitas pessoas possam, meu Deus, ter um encontro contigo, Pai, e possam reconhecer o teu Filho como Salvador e Senhor. Meu Deus, aonde houver um servo do Senhor, uma serva do Senhor nessa hora, Pai, meu Deus, que estão, meu Deus, com a sua fé oscilante, mediante, meu Deus, as tribulações, as lutas que vão surgindo na nossa caminhada, que o Senhor possa, meu Deus, essa noite visitar, que o Senhor possa, meu Deus, ajudar, meu Pai, fortalecendo, meu Deus, e que as portas do inferno não venham a prevalecer sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem. Que o Senhor possa, meu Deus, estar diante, na frente, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abrindo o caminho, quebrando, meu Deus, as portas de bronze, despedaçando os ferros de ferro, meu Deus, em nome de Jesus, para dar vitória a este homem, a esta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, como ministro do Senhor, eu declaro sobre a tua vida o milagre. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus na tua vida, seja abençoado em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você possa guardar essas informações no teu coração. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele é tudo isso que foi ministrado essa noite. Ele é o edificador da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o fundamento da igreja, Ele é aquele que tem autoridade, que oferece autoridade à sua igreja, Ele é aquele que veio para salvar a sua igreja. Ele é o nosso Salvador, libertador. Que Deus em Cristo abençoe tua vida e guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Você que ainda vai assistir ou está assistindo a primeira vez e gostou dessa palavra, você pode visitar o meu canal, Evangelista Júlio Souza, e ali assinar o sininho, ativar o sininho para receber as notificações, novas mensagens. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Eu quero convidar o irmão Erisvaldo para louvar o Senhor e logo após nós estaremos encerrando, agradecendo a Deus por esta palavra. Quem me vê assim não sabe o que passei para chegar. Quantas vezes disse, eu me vi, não vejo saída.
nasceu para a irmã Josiana. E quero dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tome posse da vitória essa noite, irmã Josiana. Os demais irmãos que estiverem somando conosco, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? Domingo, se Deus assim o permitir, nós estaremos de volta às 19h30, novamente aqui para transmitirmos uma mensagem, do louvor da parte do Senhor, para que nós possamos juntos nos alegrar. Mesmo distantes fisicamente, mas estamos espiritualmente, nós estamos no só espírito de adoração para glorificarmos o nome do Senhor. Até que a gente possa novamente ter a autorização das autoridades para nos reunirmos novamente e adorarmos ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Até domingo, em nome de Jesus.